Bom dia, então hoje a aula é de cardio, bradiarritmias e marca-passo temporário, o Alisson que vai fazer a apresentação. Isso aí, gente. Bom dia. Meu nome é Alisson, sou residente do segundo ano de terapia intensiva do CEPET e fui designado para apresentar essa aula, bradiarritmia e marca-passo temporário, né? Dois temas aí muito relevantes aí na nossa prática clínica, né? Então, a gente está de plantão, a gente solicita um eletro e vem esse eletro aí, a gente precisa interpretar, né? O que a gente faz? Sai correndo, a gente dorme, a gente pede para trocar os cabos, o que a gente faz, né? A gente vê esse eletro e nesse primeiro momento a gente fica desesperado, né? Mas aí ao longo da aula a ideia é que a gente comece a elucidar, entenda melhor aí a questão da bradiarritmia, né? Então, um pequeno lembrete em relação ao eletro, né? Para a gente interpretar, o primeiro passo é a avaliação da frequência cardíaca, né? Então, para a gente ter uma designação de bradicardia, seria uma frequência menor que 60 batimentos por minuto, né? A gente avaliar a onda P, que nesse caso, nesse eletro, a gente não visualiza, né? Ou a gente visualiza sem uma discrepância, não tem uma onda P seguida de um QRS, né? E a gente precisa observar o intervalo PR, né? Tendo esses três passos, a gente consegue interpretar qualquer eletro relacionado a bradicardia, bradiarritmia, né? Então, um pouquinho aí para a gente relembrar um pouco de eletrofisiologia, né? Então, nosso coração apresenta dois átrios, dois ventrículos, e a gente tem um sistema de condução eletrofisiologia, né? Através de células que são responsáveis, que mantêm aí um ritmo cardíaco, nó sinoatrial, presente aí no átrio direito, e aí mantém, emane fibras nervosas até o nó atrioventricular, através aí das fibras de His e depois Purkinje, né? Isso vai fazer com que a gente tenha uma contração atrial através dessa despolarização de células do nó sinoatrial, né? Aí um retardamento desse potencial de ação através do nó atrioventricular, fazendo com que a gente tenha um intervalo PR, né? E depois da contração ventricular através dos feixes de His e das fibras de Purkinje, fazendo a contração ventricular, né? E é isso que a gente vê no eletro, né? Então, o paciente apresenta essa bradiarritmia, a gente percebeu naquele eletro, né? E a gente precisa designar se esse paciente está tendo risco de vida, né? E aí sim a gente precisa perceber através de sinais e sintomas a presença desse risco, né? Os sinais de mau prognóstico. Todo aquele paciente que apresenta síncope ou dor torácica, ou alteração do nível de consciência, hipotensão, uma sistólica menor que 90, uma hipotensão ortostática ou uma frequência cardíaca menor que 40, causando sinais de baixo débito, arritmias ventriculares coexistentes que podem ser desencadeadas pela bradicardia ou uma insuficiência cardíaca aguda, né? Todos esses motivos são critérios de internação com monitorização cardíaca e internação em UTI, né? Uma das principais causas seriam essa degeneração idiopática do sistema de condução, né? Através do nosso envelhecimento, a população cada vez ficando mais idosa, a gente percebe que tem uma frequência maior de bradiarritmias, né? Aquele paciente que apresenta um infarto agudo do miocárdio, né? Fazendo com que locais de isquemia alterem esse sistema de condução, né? Toxicidade por drogas e distúrbio hidroeletrolítico, principalmente pela hipercalemia, né? Então, a gente já sabe quais são os fatores causadores, né? A gente já sabe quais são os sinais e sintomas de gravidade que fazem com que a gente precise internar na UTI e que a gente precisa ter uma abordagem inicial, né? Então, uma monitorização cardíaca da pressão arterial, um acesso venoso, um eletro com 12 derivações,
e monitorização de saturação de oxigênio e oxigenoterapia em caso de necessidade, né? E todos aqueles sinais e sintomas que vão mostrar para nós sinais de hipoperfusão, né? E aí sim você precisa indicar um tratamento ou medicamentoso ou através de uma eletroestimulação, que poderia ser transcutânea ou transvenosa, que eu vou falar daqui para frente, né? A gente tem duas principais condições clínicas. A primeira que eu vou comentar é a disfunção do nó atrial, do nó sinusal, né? E a outra seriam os bloqueios atrioventriculares, né? Então eu começo falando sobre as disfunções do nó átrio sinusal, né? E aí tem uma série de causas que levariam a essa disfunção, né? A principal causa seria essa degeneração idiopática, principalmente em pacientes mais idosos, e com isso levaria essa degeneração do sistema de condução, né? Mas também miocardites, eventos isquêmicos, né? Vasculites, que seriam as causas intrínsecas, e também causas extrínsecas, como eu comentei anteriormente, através de distúrbios hidroeletrolíticos, uso de drogas, né, medicamentos, e isso vai fazer com que tenha uma alteração extrínseca do nó sinusal, né? Então, ela pode ter uma apresentação clínica através de duas motivações, né? Uma seria de um tipo que seria uma brade sinusal e um bloqueio sinoatrial, que eu vou comentar para frente essas duas formas de apresentação clínica, né? Então, a primeira é a bradicardia sinusal, né? A gente vem nesse eletro aqui, a presença de P positiva, tanto, né, na derivação D1 e D2, e sempre precedida, o QRS precedida de uma onda P, né? Só o que a gente percebe é esse alentecimento, né? Uma frequência cardíaca menor de 60 batimentos por minuto. A gente tem que ter um cuidado bastante importante em relação a algumas situações específicas, como, por exemplo, atletas bem treinados durante o sono ou estimulação vagal, vai fazer com que você tenha, né, uma frequência cardíaca, mas que não tenha repercussão hemodinâmica. Então, isso não alteraria. Então, a gente precisa ter cuidado. Isso a gente chamaria de uma bradicardia relativa, que não traria malefício para o paciente, né? Se porventura a bradicardia sinusal, ela é uma arritmia benigna, né? Mas se porventura tiver aqueles sintomas associados de baixo débito, aí sim você indicaria fazer um tratamento medicamentoso que poderia ser através da atropina, né? 0,5 EV a cada 5 minutos, sendo no máximo uma dose de 3 miligramas ou 0,04 miligramas por quilo, ou uso de drogas adrenérgicas, como, por exemplo, a dopamina, né, 5 microgramas quilo minuto, ou um ritmo temporário, através de um marca-passo, que eu vou falar mais para frente, né? Mas ela é um tipo de arritmia benigna, que muitas das vezes você nem precisa ter um tratamento específico, né? A segunda forma seria um bloqueio sinoatrial, né? Ela é causada por uma falha do impulso gerado do nó sinoatrial se propagar para o miocárdio, né? A gente precisa lembrar que no nó sinoatrial a gente tem dois tipos de células. A primeira célula são as células justamente marca-passo, que elas são mais centrais, e depois, mais na periferia, são os outros tipos de células que fazem tem o objetivo de propagação através do átrio para fazer a contração atrial, né? E existe esse obstáculo localizado dentro do nó, fazendo com que não tenha essa contração atrial. Então, ela pode ser causada tanto por um infarto, né, de parede inferior, que seria uma das causas intrínsecas, e por um distúrbio hidroeletrolítico, como hipercalemia, ou uso de medicações como causa extrínseca. Então, aqui nessa figura a gente consegue ver a presença dessas células centrais, que seriam, que marcariam, né, que são células chamadas de M, né, e que tem a função de marca-passo mesmo.
né? E as células juncionais, que elas estão mais na periferia, que tem um efeito de condução, levando esse potencial de ação para o átrio, fazendo com que tenha a contração atrial. Então, a gente pode caracterizar essa disfunção sinusal em três graus, né? O primeiro grau seria a forma com que eu vou comentar agora, que seria esse alentecimento, né, dessa condução do centro para a periferia, né? E que é uma forma com que a gente tenha, né, que tem esse alentecimento da contração, mas mesmo assim existe a contração. Então, a gente vendo no eletro, né, aqui, por exemplo, nessa primeira figura, tem 20 milissegundos e a de baixo 60 milissegundos, né? Mas existe a contração. Então, quando a gente vai ver no eletro, não tem alteração. Então, essa é uma forma, né, de uma arritmia que a gente não percebe no eletrocardiograma, né? Já a de segundo grau, a gente percebe, né? Então, a de segundo grau, ela pode ser dividida em dois tipos, tipo 1 e tipo 2, né? E ela é causada por uma ausência periódica da condução do impulso, né? Então, nesse primeiro caso aqui, a gente percebe que tem onda P em todos os ciclos, né? Mas chegou um ponto que não tem, tá? Então, no segundo a contração, que seria atrial, não existe essa contração. Não sei se está aqui. Acho que não está. Só que do primeiro grau a gente percebe que o intervalo PP ele vai se encurtando, né? Então ali primeiro 320, depois 160 e depois que teria mais a contração atrial não existe. Então ela bola, né? Ela não existe essa contração, né? Então essa seria o bloqueio sinoatrial do segundo grau do tipo 1. Né? Então, a cada ciclo, ele vai diminuindo esse intervalo. A do tipo 2, existe uma ausência repentina dessa onda P. Então, ela não avisa. Né? Então, ali no primeiro ciclo, 1280, 1280. No terceiro, pausa. Não, a gente não percebe essa contração atrial. Não existe a onda P. Né? E esse intervalo PP antes é regular, né? Como eu falei anteriormente, e é isso que vai com que a gente consiga diferenciar o tipo 1 do tipo 2. E aí a gente tem a do terceiro tipo, né? A do terceiro grau, aliás, né? Então, nenhum impulso é conduzido no nó sinusal para os átrios, a gente pode, é uma forma da gente distinguir de uma parada sinusal, né? Então, aleatoriamente, não existe a contração lá do centro para a periferia e isso vai fazer com que tenha uma pausa sinusal, ou seja, não vai ter onda P, ele não vai conseguir despolarizar e, por consequência, não vai conseguir estimular o nó atrioventricular e não vai ter uma despolarização ventricular. Isso vai passar o ciclo até que tenha algum outro foco para que consiga estimular a contração ventricular, um outro foco que não seria o foco atrial, né? Então o impulso não é gerado. Então a gente passou todos os distúrbios do nó sinoatrial e agora os bloqueios atrioventriculares, né? Então a gente seria essa alteração não lá no nó sinoatrial, mas sim agora do nó atrioventricular, que elas são fibras de condução mais lenta e que tem o objetivo de fazer esse atraso da ativação entre os átrios e ventrículos, né? Para eles não terem a contração no mesmo momento, né? Então, esses bloqueios atrioventriculares ocorrem por uma interrupção ou desaceleração da propagação do impulso entre os átrios e ventrículos. E ele pode ser por um defeito de condução tanto do nó atrioventricular quanto no feixe de His também, né? E a gente também tem bloqueio primeiro grau, segundo grau e o terceiro grau, né? Então, vou comentar primeiramente sobre o do primeiro grau, que ocorre um atraso da condução do impulso, tá? Então, ele sempre conduz, né? Então, a gente percebe
a onda P, a onda P, a QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. O que acontece é que existe um aumento desse intervalo PR, né? Então, ocorre um aumento aí acima de 0,2 segundos, ou 200 milissegundos, né? Esse aumento PR e que é simétrico. Então, todos os ciclos ele acaba tendo esse aumento do PR, né? Isso poderia ser causado por um aumento de tônus vagal, por uso de beta-bloqueadores, de digoxina, antagonistas de cálcio, medicamentos antiarrítmicos e também por degeneração senil da via de condução também. Então, pacientes mais idosos acabam apresentando também. E é considerada também uma arritmia benigna, né, e que não precisa ter um tratamento específico, né? É orientado que se o paciente tem a primeira vez, de uma maneira aguda, é necessário uma monitorização em UTI nesse primeiro momento, para que você não tenha a possibilidade de uma nova evolução para tipos malignos de arritmia. Eu vou falar mais para frente, né? Novos bloqueios. Aí a gente vai para o segundo grau, né? Que pode ser dividido em tipo 1 e tipo 2, ou MOPS tipo 1 e tipo 2, né? Vou comentar sobre o tipo 1, né? Então, a cada ciclo, ele vai aumentando esse intervalo PR, e é isso que vai diferenciar do tipo do grau 1, né? Então, a gente percebe aqui QRS, T, P, QRS, e cada vez vai aumentando, até que a gente tenha uma onda P e ele não despolariza os ventrículos, não fazendo o QRS. Então, um bloqueio atrioventricular de segundo grau nem sempre conduz, né? E ele pode ser localizado tanto dentro do nó, que é a maioria das vezes, ou no feixe de His, que daí seria um bloqueio infranodal, né? Que teria uma maior gravidade e a maior possibilidade de ter uma evolução para uma arritmia maligna, né? Ele é causado por um infarto de parede inferior, por uso de digoxina, doença coronariana crônica ou miocardite. E nem sempre tem um tratamento específico, né? Caso tenha aqueles sinais de baixo débito, como eu falei anteriormente lá no início, a gente pode usar atropina, né? Até 0,5 miligramas, numa dose máxima até 3, e ter a possibilidade, se não tiver nenhuma resposta, estimulação temporária transcutânea ou transvenosa, caso não tenha essa resposta à atropina. Então, essa foi o tipo 1, ou MOPS tipo 1. Já o MOPS tipo 2, a onda P, ela não é seguida por um complexo QRS, né? Então, a gente percebe que o intervalo PR é constante nesse sentido, né? E a algum momento apresenta a onda P e ela não despolariza o QRS, né? Ela é geralmente infranodal, né? Ou seja, ela está no feixe de His e denota um dano estrutural do sistema de condução, ou seja, podendo ter um pior prognóstico do que em relação do tipo 1. Então, ela tem uma maior gravidade. E isso quer dizer também que ela pode ser que ela não responda à atropina, né? Caso tenha aqueles sinais de baixo débito. Então, muitas das vezes, você precisa ter uma estimulação elétrica já no MOPS tipo 2. Aí temos alguns tipos específicos que a gente não consegue, que é o bloqueio 2 para 1, né? Bloqueio atrioventricular 2 para 1, que a gente não consegue caracterizar nem como MOPS tipo 1, nem como MOPS tipo 2, né? Porque ocorre uma alternância da onda P, tá? Conduzida, ou uma onda P bloqueada, né? A gente percebe que nem toda P ela despolariza para um QRS, né? Isso que seria o bloqueio 2 para 1, acaba tendo ela bloqueia, o outro ela conduz, né? Então, fazendo esse ritmo 2 para 1.
E uma das mais graves dentro do segundo grau, que seria o segundo grau avançado, né? Mais de 2 ondas P bloqueadas consecutivas, né? 2, 3 ou até mais. É o que a gente percebe nesse elétrico. Várias ondas P que não despolarizam, não fazendo um QRS, né? E por último, a gente percebe o bloqueio atrioventricular de terceiro grau, que não tem correlação nenhuma entre onda P e QRS, e muitas das vezes a onda P pode entrar dentro do QRS, porque você tem uma total dissincronia, né? Então esse intervalo é completamente irregular, né? Então não existe essa condução do impulso atrial para os ventrículos, existe toda uma dissincronia importante, né? E aí a gente pode diferenciar em átrio ventricular total e ritmo de escape ventricular, né? Fazendo com que a gente perceba o bloqueio atrioventricular total acima, né? Sendo nodal, né? E o ritmo de escape ventricular infranodal, fazendo com que o QRS alargue, e é isso que a gente percebe nesse eletro, né? Uma ausência de onda P, uma bradicardia com um QRS extremamente alargado, né? E que isso é uma das piores tipos de bradicardia, porque pode evoluir para uma taxu, né? Ou uma sistolia, né? Então a gente passou por todas as condições clínicas, né? E agora eu vou comentar algumas coisas agudas, né? Condições agudas que alteram esse sistema de condução, que seriam as causas dessas arritmias que eu falei anteriormente, né? Primeiramente, o infarto agudo do miocárdio, que é a principal causa de distúrbios de condução, até porque a prevalência de infarto é muito grande, né? O bloqueio atrioventricular pode ocorrer em cerca de 7% dos pacientes com IAM, né? E essa localização da isquemia vai alterar esses distúrbios de condução, né? Por exemplo, se você tiver um IAM de parede inferior, ele está localizado próximo ao nó atrioventricular. Então, esse ritmo vai ser juncional com QRS estreito, é transitório, não precisa de monitorização, seria uma arritmia, abre aspas, benigna, né? Mas se porventura você tiver um IAM de parede anterior, então o bloqueio atrioventricular é infranodal, tá? Fazendo com que tenha aquela OQRS alargado, instabilidade elétrica e uma tendência à parada cardíaca, ou seja, esse paciente extremamente grave, né? E aí, nesse caso, a atropina ela não vai ter resposta, ela até é contraindicada, e nesse caso o paciente precisa de uma estimulação transvenosa temporária, tá? Em questão às medicações, eu já citei algumas, né? Então, a toxicidade de bloqueador de canal de cálcio, por exemplo, o verapamil, ela é caracterizada por hipotensão e distúrbios de condução, que levariam à bradicardia sinusal e grau variável de bloqueio atrioventricular. Bem como a gente pode ter intoxicação por beta-bloqueador, causando essa bradicardia, e um bloqueio excessivo dos beta-receptores, né? E aí, nesse caso, a estimulação transcutânea temporária é indicada. A digoxina também é uma das medicações que poderiam levar à bradicardia e bloqueios atrioventriculares em doses elevadas, né? Nesse caso. E também a gente não pode esquecer de distúrbio hidroeletrolítico, principalmente a hipercalemia, né, que vai ter alteração de onda P, achatamento de onda P, prolongamento do intervalo PR, fazendo com que tenha esses distúrbios atrioventriculares, né? Existe a possibilidade do evento fatal, né, com uma sistolia, bloqueio completo de condução, então extremamente grave, né? Mas nesses casos, o importante é tratar o distúrbio hidroeletrolítico, né? E não há necessidade de correção com estimulação transcutânea, por exemplo, né? Então, a segunda parte da aula é relacionado ao marca-passo temporário, né? Então,
a gente não tem um consenso exatamente sobre quais são as indicações, né? Sempre todas as diretrizes sempre é muito relacionado à opinião de especialista e poucos estudos de grande porte, né? Então, pelas diretrizes da Sociedade Europeia em 2013, a estimulação transvenosa temporária não deve ser usada rotineiramente, né? Então, sempre, primeiramente, usar medicações cronotrópicas, né? A infusão da droga cronotrópica positiva é preferida por um tempo limitado, né? E a estimulação transvenosa é indicada no bloqueio atrioventricular de alto grau, então, segundo grau, MOPS 2, bloqueio atrioventricular total, né? Bradiarritmias com risco de vida, causando aquelas sinais de baixo débito que eu comentei anteriormente, e raramente em situações agudas, como infarto, uso de medicações ou infecção sistêmica concomitante, né? A gente tem três tipos, basicamente, né? De você ter esse controle do ritmo através de uma transvenosa, transcutânea e transesofágica, né? Existem diversos dispositivos, né? A de câmera única, que pode ser tanto auricular ou ventricular, ou de câmera dupla, né? Você fazer um estímulo tanto em átrio quanto em ventrículo, né? A maioria das vezes é colocado esse estímulo no ventrículo, né? Em algumas outras ocasiões acaba fazendo estímulo no átrio, né? A estimulação ventricular é o modo mais utilizado na UTI, né? E que você tem uma vantagem em relação porque é um uso de um eletrodo único, né? E além com isso você já acaba protegendo por bradicardias mais graves, né? A estimulação ventricular, ela pode não manter a sincronia, então, e a gente precisa cuidar para que a gente tenha uma forma muito sincrônica, tanto com a sensibilidade, ter um manejo muito bem adequado do gerador, né, para evitar com que tenha uma evolução com uma síndrome do marca-passo, né, que é essa assincronia atrioventricular, né. Em casos específicos, essa estimulação atrial é indicado para pacientes com uma disfunção do nó sinusal, né? E que tem uma função atrioventricular intacta, então é algo bem pontual. E a estimulação de dupla câmara, né? Ela é útil para pacientes que precisam de uma estimulação atrioventricular sequencial com benefício hemodinâmico, né? A primeira forma com que eu vou falar é a transcutânea, que é uma estimulação externa. Ela tem uma vantagem porque ela é não invasiva, ela é possível usar na emergência, ela é de maneira muito mais simples. Você coloca adesivos na região do tórax do paciente, que existem duas principais posicionamentos, que seria a anteroposterior ou a anterolateral. A preferência é anteroposterior porque ela é mais fisiológica, tá? E existe esse fornecimento de corrente elétrica através do tórax, o que faz com que tenha uma estimulação do coração, né? E a gente vai controlar, acertar dois principais parâmetros, né? Que seria o limiar de estimulação, que seria a carga que você vai dar em miliamperes, né? E a frequência cardíaca, né? Então, como que a gente vai ter esse controle? Então, você coloca as pás, né? Você coloca o adesivo ali, né? E você começa a estimular a partir de 5 miliamperes, né? E aí você percebe as espículas do marca-passo. Mas eles não geram, né? No eletro, a gente vai avaliando, a gente percebe que a gente não vê que o QRS não está sendo estimulado, né? Então, você pode ir aumentando de 10. E aí, até que a gente perceba que todos os QRS estão sendo estimulados através da espícula do marca-passo, né? Quando você completar isso, você pode diminuir a carga de 10 a 20%, né? E você mantém essa carga, fazendo com que você saiba que o marca-passo transcutâneo esteja funcionando e que esteja
comandando aí a frequência cardíaca do paciente. Existem certas desvantagens, né? Principalmente em relação a desconforto e dor significativa ao paciente, principalmente aqueles pacientes lúcidos, acordados, né? Ocorre também espasmos musculares, porque, querendo ou não, são contrações, são descargas elétricas, e isso pode fazer com que tenha uma despolarização de músculo esquelético também. E queimadura de pele, caso não tenham cuidado específico em relação ao uso de gel, ao uso adequado aí das faces, tá? Também pode ser que ela não seja capaz de garantir essa captura ventricular, por questão de grudar mesmo ali na região da pele, você diminuir essa impedância, né? A segunda forma é através da estimulação transvenosa, ela é mais utilizada em ambiente de UTI, né? Ele é composto de duas partes, os catéteres, né, com eletrodo, que são os condutores, e um gerador externo, né? Então a gente vê um kit, né? Esse kit ele permanece como se fosse um central, né? A gente vê a presença do marca-passo, né, com as duas polarizações, né, negativa e positiva, sendo, né, bipolar, e dentro da ponta a gente percebe a estimulação, né? Ela pode, na ponta, ela pode ter o balão e pode não ter, isso independente, né? E uma via você pode usar até como medicação também, como um acesso central. A gente percebe também que tem uma região de plástico ali para que a gente consiga, na hora de empunhar, a gente não contaminar esse marca-passo, né? Então, e a gente tem um gerador externo, né? Então, o gerador externo, ele tem o objetivo de fornecer a corrente elétrica através desse catéter, né? E ele basicamente tem quatro ajustes que a gente precisa conhecer, né? O primeiro é o modo, né? Eu coloquei aqui, são os principais modos que a gente acaba utilizando, que seria o VVI ou muitos chamam de V00 ou VOO, enfim, né? E para a gente entender, primeira letra significa o que a gente está estimulando, né? Então, a maioria das vezes a gente acaba fazendo o marca-passo ventricular, então é o que estimula, né? A segunda letra significa o ventrículo e o que o marca-passo ele sente, digamos assim, né? Então, no VV, quer dizer que a gente está sentindo, o marca-passo consegue sentir a contração ventricular também, né? E a terceira letra seria a ação após sentir, né? Então, VVI é aquele indiferente, ele não vai fazer nada, ele só vai sentir, né? E isso é uma forma com que a gente tem esses modos, tem vários modos, né? Que eu não vou me ater nesse momento, né? A segunda ajuste que a gente precisa saber é a questão de frequência cardíaca, né? E então a gente vai sempre colocar uma frequência aí pelo menos de 80 a 100 para a gente ter um estímulo, né? A carga, né, que seria o comando, né, que também é em miliamperes, para a gente saber quanto de carga a gente vai estar dando para fazer o estímulo. E a sensibilidade, né, para a gente saber o quanto dessa carga e quanto que ele tem respondido a essa carga que a gente está dando, né? E aí, só para lembrar que o eletro ele acaba modificando, né, fazendo as espículas, fazendo que tenha um alargamento do QRS, e isso quer dizer que a gente tenha o marca-passo funcionante, né, e que toda vez que a gente, por exemplo, pega um plantão, a gente precisa ter essa avaliação para a gente saber que ele esteja dependente aí do marca-passo, né. Aí eu coloquei algumas fotos em relação a como que é o procedimento, é como um acesso central, de preferência em região de jugular interna, né? Então ali a gente faz a punção normal, né? Como se fosse um acesso central, passa o guia, né? Aí quando a gente coloca o guia, o dilatador vem junto com
com o introdutor, exatamente. Então a gente já coloca os dois juntos, né? Aí tira o guia e aí a gente passa o marca-passo junto com a proteção para que não contamine a região do marca-passo todo, né? E aí a gente vai empunhando até que a gente perceba ali a alteração eletrocardiográfica. Em relação às complicações desse método, a estimulação transvenosa, né? Aproximadamente pela literatura 20% dos casos podem ter algum tipo de complicação e elas podem estar relacionadas ao acesso, né, à punção do acesso, relacionado ao catéter do eletrodo e ao desempenho do marca-passo, né? Então, relacionado ao acesso, querendo ou não, é um acesso venoso central, então se tem risco de pneumotórax, hemotórax ou embolia aérea, né? Relacionados ao catéter do eletrodo seria quando se for passar o catéter ou quando se vai empunhar o catéter, pode ser que tenha um deslocamento, uma perfuração, estimulação diafragmática ou mau posicionamento, ou propriamente arritmias causadas pelo catéter, né? E ao desempenho, né? Então, se porventura tiver uma falha repentina da estimulação, falha aí de conexões do gerador, falta de bateria, e então tudo isso precisa ser muito bem manejado aí para que evite essas complicações, né? E por último, para terminar a aula também, fala na literatura, estimulação transesofágica, eu acabei que não encontrei nada muito a fundo, né? Essa estimulação ela é viável, né, devido a essa proximidade do esôfago e a face posterior dos átrios, né? Então, é passado esse catéter transesofágico com estimulação que pode ser para estimulação atrial, mas também pode ser como registro aí como uma região de marca-passos também, né? Ela não é muito comum na prática clínica, né? Porque essa colocação é extremamente desconfortável para o paciente e acaba sendo preferido as outras formas aí de estimulação nesse caso, né? Então, o objetivo da aula foi passar mais ou menos por todos os pontos em relação ao diagnóstico, os tipos de eletro, como fazer o diagnóstico e mais ou menos a gente conhecer um pouco aí dos estimuladores, tanto estimulação com transcutânea e transvenosa, principalmente, que são o que a gente acaba mais vendo aí na nossa prática clínica. Perfeito. Vocês estão me escutando bem? Sim. Perfeito, Alisson. Parabéns pela tua aula. É um assunto que eu considero difícil, é complexo, e a tua aula foi super completa mesmo. Eu achei que esses 2 capítulos eles conseguem resumir bem assim os principais pontos, tanto da parte do diagnóstico quanto do tratamento agudo aí do marca-passo. E eu acho que ele é um tema bem importante, porque as bradiarritmias elas são frequentes nas unidades coronarianas, na UTI, né, e do paciente da cardiologia no cenário da emergência, né? Então, em relação, assim, de uma forma um pouco mais prática, assim, vendo o nosso dia a dia, a abordagem inicial envolve, né, os cuidados básicos do ACLS, a detecção dos sinais, né, de repercussão hemodinâmica, né, e a gente sempre pesquisa as causas, né? As causas mais comuns, elas costumam ser as bradicardias medicamentosas, então causadas por beta-bloqueador, por bloqueador de canal de cálcio, de digoxina, mas a gente sempre estuda, né, as alterações de condução, sempre investiga distúrbios eletrolíticos, né, e aí a gente inclui novamente, né, o potássio, mas também o cálcio e o magnésio, e as disfunções renais, que muitas vezes estão relacionadas, então, com a intoxicação medicamentosa, pode estar repercutindo aí nas drogas. E a abordagem sempre passa aí por avaliar o paciente como um todo, né? Então, para entender o que pode estar contribuindo, agravando para o quadro do paciente e fazer uma avaliação básica cardíaca aí com ecocardiograma. E antes de falar um pouquinho sobre o manejo da bradicardia em si, eu queria comentar um pouquinho sobre a avaliação da síncope,
porque ela é um dos principais sintomas relacionados à bradicardia e ele, apesar de ele entrar no pronto atendimento, muitas vezes para neurologia, ele geralmente, né, quando não está relacionado a convulsões, etc., ele é um paciente da cardiologia, né? Então, a gente costuma avaliar a síncope baseado em 3 principais quesitos para definir se essa síncope é uma síncope de alto risco, que pode ser de etiologia cardíaca e que mereça uma investigação em ambiente hospitalar, né? Então, o que a gente vê? Então, primeiro, como foi a síncope? Então, se a síncope tem pródromo do mal, então se ela teve palpitação, o paciente teve palpitação, dor torácica antes de desmaiar, né? Se ela é sem pródromo, que é o que a gente chama de síncope desliga-liga, então muitas vezes isso está relacionado com trauma, né, em face, porque o paciente não teve tempo de se apoiar, não teve tempo de sentar. Quando a síncope acontece quando o paciente está deitado, né, em que ele não deveria ter hipotensão postural, por exemplo, ou durante um esforço que muitas vezes está relacionado com angina, né, com arritmia relacionada ao esforço. No segundo passo seria ver quem que é o paciente, então paciente idoso com fator de risco para doença cardiovascular, que tenha histórico familiar de morte súbita na família, ou que já saiba que tem uma doença estrutural, porque a gente sabe que o principal risco para a morte súbita é a disfunção ventricular, principalmente quando a fração de ejeção está abaixo de 40. E por terceiro, a gente avalia como que é o eletrocardiograma desse paciente. Então, todo paciente com síncope, a gente vai fazer um eletro na emergência, e se o eletro é normal por bradicardia, ataque, bloqueio, isquemia, aí isso são motivos a mais para a gente estar internando esse paciente. Falando um pouquinho sobre, até a gente tem alguns scores preditores para síncope, né? Na cardiologia a gente tem score para tudo. Os principais é o OASIS e o EXIS, mas apesar de a gente usar eles, o contexto geral do paciente, a impressão que a gente tem como médico, que acabam sendo mais importantes e mais determinantes aí para a gente fazer a nossa conduta. E aí, entrando um pouco mais no contexto da aula, assim, falando um pouco do tratamento da brade sintomática, a primeira medida é a realização de atropina, né? A dose mudou no último ACLS de 0,5 para 1, então é feito 1 miligrama a cada 3, 5 minutos, e o máximo é repetir a dose 3 vezes. E lembrar que ele só tem efeito quando a bradicardia é sinusal ou quando o bloqueio é mais alto, né? Então, em teoria, a gente até deveria evitar em bloqueios infranodais, porque você pode até piorar a dissociação AV, mas na prática, na emergência, com o paciente ruim, ele acaba sendo feito, né? A gente faz até para dar tempo da gente fazer uma medida mais efetiva, que na sequência seria fazer o uso de medicação em bomba de infusão. Geralmente a preferência é por dopamina em bomba, né? Mas também pode ser feita a adrenalina, né? Quando a dopa não está disponível. Aí a adrenalina tem em todo o serviço de emergência, porque tem no carrinho, né? E aí, geralmente, a dopamina, ela é usada temporariamente até a gente, né, estabelecer o marcapasso provisório, ou se o paciente já tem um BAV avançado, não tem uma causa medicamentosa, por exemplo, você já vai programar o marcapasso definitivo já né, de cara, assim, não vai precisar passar necessariamente pelo marcapasso provisório, mas o marcapasso provisório, né, a gente consegue reestabelecer a contração do coração e garantir que o débito cardíaco seja adequado até a gente pensar quais são as causas, tentar tratar causas que são reversíveis e aí fazer o tratamento definitivo. As indicações, eu acho que já foram bem comentadas, né? Você repassou as principais causas. Então, eu queria fazer só comentários pontuais. Então, em relação ao BAV de alto grau, né, sem ritmo de escape, lembrar que as bradicardias de terceiro grau com QRS largo, a frequência cardíaca é o que mais assusta quando ele chega na emergência, mas, na verdade, a origem do escape, então, se é acima ou abaixo do RIS, é o que tem a maior importância na gravidade do que esse valor da frequência propriamente dita, né? Então, a gente sabe que os escapes juncionais, né, mais altos, eles estão com uma frequência geralmente mais alta, e os escapes mais baixos, geralmente de 20 a 40, né, os escapes ventriculares, e eles acabam sendo mais graves.
Em relação aos distúrbios aí na fase aguda do infarto, geralmente, então, são infartos inferiores. Quando a gente tem um infarto inferior, a gente sempre está com medo de que esse paciente evolua com bradicardia ou com bloqueio atrioventricular, porque o nó sinusal e o nó atrioventricular são irrigados pela coronária direita, que é o que faz o infarto inferior, né? Mas, geralmente, os infartos inferiores, eles são... Esses comprometimentos de ritmo do infarto inferior, eles são transitórios, porque geralmente o comprometimento é acima do feixe de His, então você reperfunde esse coração e aí esse distúrbio ele melhora, né? Os infartos anteriores, como você comentou, são piores, né? Então eles têm um pior prognóstico, né? E muitas vezes a gente vai ter que precisar do marca-passo definitivo nesses pacientes. Além disso, os marca-passos, muitas vezes eles podem ser passados de forma profilática, né, em pacientes que vão ser submetidos a um procedimento que tem risco de um BRE temporário ou definitivo. Então, por exemplo, na TAV, ou em tratamento cirúrgico da cardiomiopatia hipertrófica, que a gente mexe ali no septo, bem ali junto ao nó atrioventricular. Ou em pacientes, por exemplo, que têm endocardite infecciosa de válvula aórtica, né, que aí você pode ter um abscesso ali muito próximo do sistema de condução, e no pós-operatório de cardíaca, que acaba sendo rotina para todo paciente, né, ou para quase todos. E também tem o marca-passo que a gente acaba colocando nas taquiarritmias para reverter taquiarritmia reentrante, né? Isso geralmente não é que você passa, o paciente já tem e faz uma taque reentrante, e aí você consegue, por overdrive, você consegue reverter a arritmia. Então, você conduz o marca-passo com um ritmo, né, mais rápido que o da arritmia, e isso faz você cessar, né? Você interrompe o mecanismo de reentrada e aí você volta a programação do marca-passo para o que ele era anteriormente, o paciente volta para o ritmo que ele já estava. Sobre o marca-passo temporário, então, o acesso geralmente que se usa é a veia jugular interna direita ou subclave, né? Em local que tem ultrassom, geralmente a preferência é por jugular, pela segurança mesmo do procedimento, né? E também porque ela acaba sendo um percurso reto, né, em direção ao átrio direito. O marca-passo pode ser passado, né, ou por fluoroscopia, que daí é feito na hemodinâmica, ou por eletro, né, guiado por eletro, que daí é feito na UTI, que pode ser feito aí por avaliação de onda, né, como no Swan-Ganz, quando você tem aquele balonete, e aí você vai vendo a mudança da morfologia das ondas enquanto você introduz o catéter. Mas geralmente o que a gente tem aqui disponível é pela mudança do eletro, então geralmente você passa e você começa a estimular o marca-passo, né? E aí quando ele encontra uma das paredes do ventrículo direito, ele muda a conformação aí para o QRS, que antes era estreito, agora passa a ser um BRE, e daí você sabe que você está no ventrículo direito e você vai encunhar ele ali. Então, como você comentou, o marca-passo ele pode ser unicameral ou bicameral, né? Então, você pode ter um eletrodo só no átrio e no ventrículo, ou só no átrio, que é bem específico para situações bem específicas, mas geralmente a gente vai colocar no ventrículo. E o marca-passo provisório mais comum é que a gente tem um único eletrodo no ventrículo direito, que é o que a gente quer, né? O que a gente precisa para a gente garantir a contração ventricular. E aí, só falando um pouquinho ali do ajuste do marca-passo na prática, dá para entrar ou pelo Google, mas eu vou mandar para vocês no grupo ali uma foto do marca-passo só para a gente ir acompanhando. Então, o aparelho ele tem 2 conectores em cima, que não dá para ver ali, mas é um A e um V, né, que você coloca os cabos ali de conexão, né, e aí na parte de cima da tela o que a gente tem é a frequência, né, que a gente vai setar de acordo com a necessidade do paciente, geralmente, como se comentou, em torno de 80, né, mas depende do contexto do paciente. Então, a gente vê, por exemplo, pacientes que já são portadores de marca-passo, que chegam na unidade em sepse, por exemplo. Uma das coisas que a gente ocasionalmente faz é alterar a frequência cardíaca basal para uma frequência cardíaca mais alta, porque seria um mecanismo fisiológico do corpo, e um paciente que tem um marca-passo que é totalmente dependente do marca-passo, geralmente não tem essa compensação, então a gente faz isso por ele. Aí a gente vai ter o output,
que é ali o 10, né? Tanto do átrio quanto do ventrículo. Então, geralmente, a gente, no unicameral, a gente vai ter só o ventricular. E aí, a sensibilidade. Geralmente, ali no que eu mandei para vocês, é a sensibilidade no visorzinho, tá, é o primeiro no visor de baixo. Então, a gente precisa calcular os dois limiares, né? O de sensibilidade e o de captura. Então, o de captura, que é o output, é a energia para produzir o estímulo artificial pelo marca-passo. Né? Então, geralmente, a gente programa a frequência cardíaca do marca-passo mais ou menos 10 batimentos acima do escape do paciente, né? E aí a gente começa com o output máximo e a gente vai diminuindo progressivamente esse output até que a gente começa a ver as espículas, né, seguidas do QRS, mostrando que naquela energia, né, houve, então, uma perda da captura. Né? Então, você tem espícula, não tem um QRS, e aí naquela energia a gente tem a perda de captura. O menor valor de energia que a gente consegue uma captura é o limiar de captura. Né? E geralmente o que a gente vai programar é que essa captura esteja 2 a 3 vezes acima do limiar para ter uma segurança. Né? A gente não quer que desloque um pouquinho o eletrodo e o marca-passo pare de mandar estímulo. Né? Geralmente isso vai ser em torno de 8, 10, né? E a gente tem uma margem de 0 a 25 aí para ajustar. A sensibilidade do marca-passo é a capacidade do marca-passo de reconhecer o batimento espontâneo do paciente para que o marca-passo, né, possa trabalhar sob demanda, né? Ou seja, o marca-passo, ao identificar um batimento do paciente, ele é inibido e aí ele reinicia a contagem do intervalo básico dele para trabalhar na sequência quando ele precisar, né? Então, aqui, quanto menor o valor numérico, então 0,8 indica que mais sensível ele está sendo, né? Então, um estímulo de 0,8 faz o marca-passo sentir o coração e inibir seu próprio sistema. Né? Então, para entender, a gente geralmente usa a ideia de um muro entre o marca-passo, que é o observador, e o QRS do paciente. Então, um muro baixo, né, permite que o marca-passo enxergue toda a atividade que está acontecendo no coração, né? Então, é um muro muito baixo, um valor numérico baixo, e o marca-passo tem uma sensibilidade alta porque ele está enxergando tudo, né? Por outro lado, quando esse muro começa a crescer, um muro alto impede, então, o marca-passo de enxergar a atividade. Ele não percebe tanto os QRS, ele vai perder alguns QRS do paciente. E por que isso é importante? Porque existe uma complicação que é super grave, que pode acontecer, né? Que é quando a R do marca-passo aciona, é a R sobre a T. Né? Então, quando a sensibilidade do marca-passo é muito baixo, o marca-passo ele pode mandar um estímulo bem na onda T, que leva à fibrilação ventricular. Né? Então, você precisa ter certeza que o marca-passo está conseguindo enxergar direito o ritmo do coração do próprio paciente. Por outro lado, uma sensibilidade muito baixa faz com que outros estímulos que não a contração do coração sejam entendidos como um batimento cardíaco, né, como um QRS, e aí o marca-passo é inibido no momento em que ele deveria estar trabalhando. Né? Então, ele perde a função e o paciente pode voltar para o ritmo de bradicardia. Né? Então, para ajustar a sensibilidade, o que a gente faz a gente programa a frequência do marca-passo abaixo da frequência de escape do paciente, e aí você coloca a sensibilidade no máximo, né? Então, no menor valor numérico. E aí você vai diminuindo progressiva a sensibilidade, então você vai aumentando esse valor numérico, até o marca-passo deixar de ver o ritmo do paciente e começar a emitir espícula, né? E aí esse valor de sensibilidade, né? Que o marca-passo se inibe de forma apropriada diante do ritmo do paciente, é que a gente chama de limiar de sensibilidade, e geralmente a gente vai programar ele 25%, 50% do valor encontrado. Então, os cuidados que a gente precisa ter com o marca-passo, né, após o implante, é sempre, você vai fazer um exame físico, você vai ver o eletro do paciente, então ele deve estar em ritmo de BRE, né, lembrando que quando está no ritmo de BRD, ou você pode ter perfurado o septo, ou você pode ter ido você cateterizou o seio coronário, por exemplo, ou você está fazendo uma ativação do septo, e aí, ocasionalmente, você tem uma morfologia de BRD, né? Mas aí, nesse caso, não tem nada patológico associado.
A gente sempre faz um raio-x de tórax para avaliar o posicionamento do eletrodo, né, e possíveis lesões relacionadas à punção. E aí os cuidados diários com o marca-passo é sempre avaliar a bateria, né, e se o paciente é totalmente dependente do marca-passo, geralmente a orientação é se manter um aparelho reserva no box do paciente, porque aí você pode trocar imediatamente. Garantir a fixação, né, e cuidar na mobilização do paciente para evitar que o eletrodo seja deslocado. E nas primeiras 48 horas, em teoria, a gente mede o limiar a cada 12 horas, né, e aí mantém o gerador com uma energia de 3 a 5 vezes o limiar, né, porque geralmente no comecinho pode ter um pouquinho de edema, principalmente no definitivo, assim, tem edema, tem inflamação ali na interface entre o eletrodo e o coração, e daí você tem que manter um limiar mais alto. Mas depois do terceiro, sétimo dia, aí você pode baixar já esse limiar para 2, 3 vezes, né, acima do limiar, e aí você faz essas medidas do limiar de maneira diária, não precisa fazer com tanta frequência. A gente sempre descreve o modo da operação do marca-passo, né, então geralmente ele vai ser VVI no provisório, DDD nos definitivos, né? E esses códigos, então, indicam, como você falou, a câmara estimulada, a câmara sentida e o comportamento do marca-passo diante da sensibilidade. Né? Então, se você tem um modo VVI, que é o que a gente mais vai ver, né? O marca-passo ele estimula o ventrículo, ele sente o ventrículo, e na presença de um estímulo próprio do paciente, ele se inibe, né? E deixa que o ritmo próprio do paciente possa acontecer. Né? A ideia é que os batimentos próprios do paciente e a sincronia do coração sejam sempre mantidos quando a gente consegue manter, né? Porque isso otimiza o trabalho do coração. Além disso, o marca-passo ele tem essa função de emergência, que é o VOO, né? Ou o DOO também. Às vezes está escrito como DOO, né? Que é o que você vai selecionar ali, que é o modo assíncrono. Que basicamente ele mantém o estímulo do marca-passo independente do que o coração do paciente faz, né? Ele não sente e ele não inibe. Ele simplesmente comanda em setting máximo, assim, para casos de emergência, né? Então, isso não é uma coisa que você vai ficar usando, mas tem uma parada, a sistolia, como tentativa de captura, você pode estar acionando esse marca-passo nesse tipo de modo. E aí também o que a gente tem ali no marca-passo, a gente pode ajustar o intervalo de esterese. Isso é mais para o definitivo, né? Porque geralmente isso acontece para o marca-passo bicameral, né? Então que você tem os dois, o eletrodo tanto no átrio quanto no ventrículo. E aí isso aí é o tempo que a gente seta para o marca-passo esperar o ventrículo do próprio paciente bater espontaneamente depois do batimento atrial. Então basicamente seria a gente fazer a função do nó átrio ventricular. Então, a gente sabe que alguns pacientes têm um atraso maior, então a gente pode setar um intervalo um pouco mais prolongado na tentativa de manter a sincronia atrioventricular própria do paciente. Porque a ideia do marca-passo não é controlar o ritmo do coração, né? É ser um backup quando o coração precisa, né? Porque o paciente, geralmente, quando ele consegue fazer uma condução mais fisiológica, ele consegue manter uma hemodinâmica melhor. Né? Então, acho que era basicamente isso que eu queria comentar. Não sei se alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum outro comentário, se o doutor Álvaro está por aí. Não, da nossa parte aqui tudo ok. A aula foi muito boa, os comentários também. Tá? Eu acho que o doutor Álvaro saiu aí em algum momento da aula, mas então acho que tá ótimo, acho que deu para comentar os principais pontos. Tomara que a gente veja aí, né, que vocês vejam o casamento aí junto para acompanhar. E obrigada a todos pela atenção. E as próximas 2 aulas aí na sequência vão ser de neuro, né, Carol? Daí depois a gente volta a fazer uma cardio, uma neuro. Então, ok. Até mais, então. Obrigada. Tchau, Tchau, gente.